Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Paulo Borrachinha e Israel Adesanya. O que acontece? Eu abro para perguntas lá no meu Instagram, que é @diretaço, e muita gente me pergunta sobre essa luta, sobre o Borrachinha enfrentando o Adesanya pelo cinturão peso médio, quem eu acho que vence, quais os motivos e etc. Enfim, um monte de pergunta em volta desse assunto. Então eu resolvi gravar esse vídeo onde eu vou listar aqui 5 motivos, 5 características do jogo do Borrachinha que eu acho que fazem diferença, que favorecem ele contra o atual campeão. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse colocando 5 motivos ou 5 características do Adesanya que favorecem ele contra o Borrachinha. Eu já fiz outros vídeos desse tipo também, então se vocês gostarem, já deixa o like aí embaixo para eu poder saber se vocês querem mais ou não. E além de eu dar a minha opinião, eu vou colocar aqui também alguns comentários de vocês, né, que eu pedi lá na aba comunidade, os motivos de vocês, análise, etc. Então eu vou ler aqui de vocês. Então vamos lá. Começando pelo primeiro item que eu separei, o primeiro motivo, a primeira característica, eu coloquei, claro, a mão pesada. Esse é o primeiro argumento, é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, que é a potência dos golpes do Borrachinha. Ele realmente tem muita força, ele tem muita... E não só na mão direita, que é a mão boa dele, né? A mão esquerda também, ele tem uma potência absurda, então qualquer golpe que ele conectar, ele pode sim derrubar qualquer lutador ali da categoria peso médio, ou até mesmo da categoria meio pesado, se um dia ele lutar por lá, eu acho que ele tem pressão suficiente nos golpes para nocautear qualquer um, então isso realmente é uma característica do jogo dele, que eu acho que é a principal, por isso que eu já coloquei logo de cara, e que, claro, leva riscos ali ao Adesanya. A gente viu que o Romero conectou um belo overhand ali no Adesanya, o Adesanya já ficou um pouco assustado, então o Borrachinha tem capacidade de soltar golpes iguais àquele, ou até mesmo mais pesados e com uma velocidade absurda e talvez com mais gás do que o Romero. Então, realmente é um ponto onde o Adesanya vai ter que tomar cuidado, porque é um motivo que me faz acreditar aí que o Borrachinha pode vencer o Adesanya. O segundo motivo que eu coloquei é a caminhada dele, a movimentação dele, né? A caminhada para frente dele o tempo inteiro. Então, o Borrachinha, quando começa a luta, diferente do Romero, que fica ali parado, conserva gás, etc., o Borrachinha, a movimentação dele é sempre essa, né? Sempre andando para frente, ocupando espaço e encurralando o adversário. É meio que um predador, então ele faz o adversário ficar acuado, ficar preso ali na grade, para aí sim, quando chegar perto, né, poder conectar os golpes pesados. Então, é uma característica que combina com a outra que eu falei agora há pouco, que é da mão pesada. Então, essa movimentação dele, fazer com que o Adesanya ande para trás e se encurrale, é uma característica positiva, né, no jogo do Borrachinha, que pode ajudar contra o Adesanya. Aí, claro, tem que tomar cuidado, porque o Adesanya é justamente um contra-golpeador, então o Adesanya quer que o Borrachinha vá para cima dele. Então, é uma característica, na minha opinião, positiva, porque ele não pode dar espaço para o Adesanya, se der espaço é pior, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque se encurtar de qualquer maneira, ele pode sim acabar sofrendo com isso, mas na minha opinião é um ponto positivo, porque se ele ficar na distância é muito pior, tem menos envergadura, vai sofrer muito mais, então ele realmente tem que caminhar para frente. O terceiro ponto, o terceiro motivo que eu coloquei aqui é que o Borrachinha aceita correr riscos, e eu acho que isso, claro, pode trazer alguma coisa ruim, pode, mas eu acho que é um ponto positivo, porque se você não quiser correr riscos contra o Adesanya, se você não quer correr riscos para se tornar campeão, né, você vai ficar ali parado, né, mais ou menos como o Romero fez, eu acho que é muito arriscado. Então, o Borrachinha ter essa mentalidade de correr riscos, de ir para cima, de ir para a guerra, de trocar porrada, etc., isso favorece ele, porque se ele ficar parado só pensando ali na vida, ele vai acabar perdendo assim como o Romero perdeu. Então, ele tem que tentar nocautear ou tem que impressionar os juízes. Então, eu acho que é muito bom esse ponto do jogo do Borrachinha de aceitar correr riscos, né, de ir para cima, de ir para a guerra. Então, eu acho que isso favorece ele caso a luta vá para decisão ou caso ele realmente precise ali de uma distância curta para conectar golpe, né? Se ele ficar com receio e tal, ficar de longe ali, vai acabar sofrendo. Então, eu acho que essa aceitação dele para riscos, né, para situações perigosas, acaba favorecendo ele. O quarto ponto que eu coloquei aqui é um ponto que eu não vi tanta gente falando, mas que é um ponto que eu acho que pode fazer diferença, que é a faixa preta de jiu-jitsu dele. Lembrando, Paulo Borrachinha é faixa preta de jiu-jitsu. Não usou isso no UFC, a gente não viu ele usando nada disso, mas isso não quer dizer que ele não é faixa preta, né? Então, assim, é difícil a gente saber qual que é o nível dele, se realmente é o nível de um faixa preta X ou Y, isso não dá pra saber. Mas o que eu sei é que qualquer faixa preta, praticamente, é melhor do que o nível do Adesanya. Não que eu estou falando que a faixa do Borrachinha é qualquer faixa, né? Longe de mim, eu não tenho capacidade para julgar o nível de luta agarrada do Borrachinha, nem de ninguém, né? Mas eu acho que, independente, mesmo se for um nível abaixo, um nível assim, não interessa qual é o nível. O Borrachinha, com certeza,
tem uma luta agarrada, né, melhor ali do que o Adesanya. O Adesanya não era nem um cara de MMA, então não dá para comparar. Então eu acho que é um ponto sim positivo. Eu acho que o Borrachinha, ainda mais se acabar caindo ali, for pro chão, pro clinch, alguma coisa assim, e ele ainda tiver com gás, com força, eu acho que ele consegue aliar ali a força dele, a essa técnica dele, afinal de contas é um faixa preta, para conseguir ali finalizar o Adesanya. Talvez seja até um caminho mais fácil, né? E o quinto motivo que eu coloquei é que o Borrachinha ataca com combinações. Dificilmente a gente vê o Borrachinha soltando golpes tão isolados, né? Geralmente ele encurrala o adversário e ele solta uma chuva de porrada, né? Então é cruzado de um lado, cruzado do outro, upper, jab, direto, enfim, ele sai batendo com uma sequência grande, né? Então ele é um cara bem diferenciado dos outros, né? Porque os outros, quando tem a mão pesada, solta uma pancadona ou solta um, dois, né? Realmente não fica botando uma sequência. E o Borrachinha não, tanto nas lutas quanto nos treinamentos, ele encurrala ali os caras na grade e solta uma pancada, né? Então, uma pancada que eu digo, uma pancada de golpes na quantidade, eu quis dizer, né? Ficou meio estranho de entender. Mas enfim, ele encurrala e ele solta golpe de tudo que é lado. Então ele dá 2, 3, 4, dá sequências gigantes, fez isso contra o Romero, e talvez essa quantidade de golpes realmente acabe atrapalhando ali o Adesanya, fora que a probabilidade, né, de acertar golpes é maior, porque você está soltando um monte de golpe ali, e talvez aquela coisa, um golpe isolado, às vezes o cara absorve, movimenta, respira e fica na luta. Uma sequência muito grande de golpes pode ser que às vezes o Adesanya ou qualquer outro adversário do Borrachinha não aguente ficar por ali. Então, em resumo, eu acho que são essas características principais, né? A mão pesada, caminhar para frente o tempo inteiro, correr riscos, né? Aceitar correr riscos ali, ser um faixa preta de jiu-jitsu e atacar ali com combinações de golpes, né? Agora eu vou ler aqui alguns dos comentários de vocês, tem alguns grandes, né? Então eu vou ler aqui de forma bem rápida, né? Começando aí pelo Eren Jagger, eu acho que é assim que pronuncia, não faço ideia, mas ele disse o seguinte: Borrachinha é um lutador propenso a riscos, que é uma das coisas que eu coloquei aqui, né? Caminha pra frente o tempo inteiro, tem punch para derrubar qualquer um e é bem resistente. Só essas qualidades já o tornam uma luta complicada para qualquer um. Adesanya é um striker tecnicamente muito superior e com uma movimentação que beira a excelência. Poderia abater o Borrachinha de diversas formas enquanto a luta se mantiver em pé, e acredito que sim, vai se manter em pé. Acredito que o caminho da vitória para o Borrachinha é o de sempre, caminhar para frente buscando nocaute a todo momento, e como já vimos na luta contra o Gastelum, a Adesanya tem sim muitas dificuldades contra lutadores com esse perfil, mas esta é uma luta onde eu definitivamente não apostaria o meu dinheiro. Abraços, Vini. Bom, tá aí um excelente comentário e vamos para o próximo, né? Do Gabriel Ferreira, que ele disse o seguinte: Borrachinha tem uma grande trocação que pode nocautear o Adesanya, é claro, mas o Borrachinha é faixa preta de jiu-jitsu e treina com um grande treinador de wrestling. O Borrachinha é bem mais forte e conseguiria, no tempo certo, quedar o Adesanya de um lado para o outro, e se treinasse a trocação mesclando com quedas e efetividade do BJJ, poderia até finalizar o Adesanya. E é claro que o Borrachinha deve estar com muito gás para fazer esse jogo. Vamos para o próximo, que agora é do Thiago Silva, e ele disse o seguinte: tudo é uma questão de e se, mas caso ele consiga passar a barreira da envergadura do Adesanya e trabalhar as combinações dele, que são bem potentes, ele tem chance. E tomar cuidado com o gás, já que ele é bem mais forte e a luta será de 5 rounds. Bom, mais um comentário bastante pertinente, que combina um pouco com o que eu coloquei. Eu montei a minha lista justamente baseada nos comentários de vocês e na minha opinião, então dá pra ver que aqui nesse caso ele falou sobre a combinação dos golpes, que foi um ponto que eu também coloquei, né? Assim como teve no outro comentário do jiu-jitsu, que eu também considerei um ponto importante. Então, na verdade, esse vídeo aqui, essa minha opinião, foi feita com a colaboração de vocês e com a minha própria opinião assistindo as lutas, né? E por fim, vamos fechar aqui com o comentário do Lucas Oliveira, que ele disse o seguinte: sinceramente, acho difícil o Borrachinha ganhar do Adesanya. Romero já mostrou que tem gás para lutar 5 rounds. Borrachinha, pelo estilo de luta, de muita pressão, estava sem gás já no terceiro contra o Romero. E se não entrar um golpe do Borrachinha no começo da luta, o que eu acho muito provável, porque o Adesanya é muito difícil de se acertar, ele perde. Mas Borrachinha é uma máquina de aprendizado, melhora muito rápido a cada luta, quem sabe com certos problemas com o cardio e traça uma estratégia parecida com a do Gastelum na luta contra o Adesanya. Bom, então esses foram os comentários de vocês, né, inscritos. Fiquem ligados aí na aba comunidade do canal, pode ser que às vezes eu poste justamente de alguma luta específica para vocês comentarem, porque assim eu trago aqui no vídeo de vocês, e claro, também me ajuda aí a trazer pontos de cada lutador e etc. Então eu coloquei aqui o meu top 5 com os meus motivos, mas coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, né? Quais são os pontos do jogo do Borrachinha que você acha que favorece ele numa possível vitória contra o Israel Adesanya? É claro que é difícil de tirar alguns pontos, né? Por exemplo, mão pesada, caminhar para frente, isso realmente é bem óbvio, né? Mas tem algum ponto aí que você acha do jogo do Borrachinha que pode fazer diferença contra o Adesanya? Ou você concorda com os meus pontos, com os pontos aqui desse
desses inscritos que comentaram, enfim. Deixa tudo aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!